O ano começou. Vamos abrir os trabalhos falando de um tema que eu considero o mais importante nos processos da Justiça do Trabalho e na realização de audiências, o ônus da prova. Eu sou Leandro Rigueto, você está no primeiro episódio de 2024 do projeto Audiência nas Entrelinhas, que tem por objetivo compartilhar conhecimento sem necessidade de ter razão. Cuidar de um processo é sempre de muita responsabilidade e desafiador. Realizar uma audiência, para o profissional que começou agora ou o profissional experiente, é sempre uma caixinha de surpresa, assim eu defino. Pois muitas das situações podem ocorrer que não tem como prever dentro de uma audiência. Mas existe um tema que eu coloco na mesa e considero-o como o mais importante quando nós falamos em processo na Justiça do Trabalho, que é o ônus da prova. Ele está previsto na CLT, ele está previsto no Código de Processo Civil, mas vamos resumir de maneira muito prática. O ônus da prova é a responsabilidade que tem aquele que está alegando algo de provar. Se o empregado está alegando uma informação, alegando um direito, ele tem que provar esse direito. Se a empresa busca provar a sua versão para impedir, para extinguir, para modificar o direito do empregado, ela também tem que provar. Este é o ônus da prova. Dentro do processo do trabalho, o ônus, ele se modifica, ele se altera de posição baseado no tema, baseado em diversas peculiaridades. Vejam só, o empregado, a pessoa física que quer a carteira assinada, ela entra na justiça buscando vínculo empregatício. Em regra, o ônus é do empregado. É desta pessoa física que ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho, ela terá que provar perante o juiz que trabalhou naquela empresa e preencheu os requisitos do artigo 3º. Vamos pensar agora na justa causa. A dispensa por justa causa, o ônus de provar que aquele empregado cometeu uma das infrações que estão previstas no artigo 482 é do empregador. Então vejam, em diversos temas, o ônus da prova ele vai alterar a sua posição, ora do empregado, ora do empregador. Mas isso seria o básico de se compreender, essa responsabilidade. Qual que é o olhar que o empregado, o empregador, o profissional, o advogado tem que ter sobre o ônus da prova? Ao longo de toda a minha carreira, sempre enxerguei o ônus da prova como algo muito dinâmico. Mesmo que o tema venha a ser de responsabilidade do empregado, por exemplo, o vínculo empregatício, é muito importante estar preparado para responder a toda força-tarefa que o empregado fará para provar que ele é empregado. Ou seja, no dia a dia, se encontram, eu visualizo em muitas audiências, quando o ônus é do empregado. Eu vejo muitos colegas, muitas empresas cruzarem os braços e o ônus é dele, ele tem que provar. Vamos dizer, a energia que a empresa tem neste caso, ela é afastada, ou seja, eu não estou preocupado em provar algo contra, apenas nego, e o empregado vai lá, faz todo o esforço, baseado em testemunhas, em prova documental, e consegue provar aquilo que está alegando. Mas muitas vezes o ônus do empregado, por exemplo, a empresa se afastou, o profissional se afastou e não se esforçou em também estar preparado para toda e qualquer possibilidade que possa ocorrer dentro de uma audiência. Veja só, a justa causa. A justa causa é uma responsabilidade do empregador, do empresário em provar que aquele empregado cometeu uma infração. Ao olhar assim, você pensa, eu fui dispensado por justa causa, o ônus é do empregador, então eu, como advogado do empregado, vou cruzar os braços e vou deixar com que a empresa prove essa versão. É muito comum, mais do que vocês pensam, esse descuido quando nós falamos do ônus da prova dentro das audiências na Justiça do Trabalho. Aonde está a dica? Aonde está a reflexão que eu faço nesse primeiro episódio? É importante, ao conhecer o ônus da prova, é importante observar de quem é o ônus da prova, ora do empregado, ora do empregador, ora é dos dois, ela está ali distribuída, mas é muito importante como estratégia processual, que aumenta a qualidade, que melhora a performance, é nunca se afastar do ônus. Vamos pegar a justa causa, que foi um tema prático. Se eu fui dispensado por justa causa, certo? A empresa tem que provar a infração que eu cometi nos termos do artigo 482. Eu, empregado, vou continuar me esforçando ao máximo, ou seja, captando uma parte deste ônus em provar para o magistrado que eu não cometi aquela infração alegada.
Claro que dentro de uma proporção, a exemplo da justa causa, o ônus da prova está 70%, 80% na responsabilidade do empregador. Mas quando você acolhe o ônus e também busca se esforçar para mostrar que não cometeu, para mostrar que você que não está adequada àquela dispensa, o processo fica rico. Pois não há apenas uma parte tendo que alegar com essa responsabilidade. As duas partes estão buscando de maneira dinâmica provar as suas versões. O processo fica muito mais rico, muito mais técnico e a chance das teses acontecerem é muito maior. Então, a primeira reflexão de 2024 é essa. Existem diversos temas que se distribuem no ônus da prova, hora do empregado, hora do empregador. A estratégia interessante de qualidade processual é nunca se afastar do ônus. Não é falar demais, mas é saber o momento certo de falar e estar preparado, mesmo que a tua responsabilidade seja menor quando empregado ou quando empregador, mas conseguir ter qualidade de conseguir manter a sua versão, ter consistência em provar a sua versão, que poderá levar o magistrado à dúvida e, quem sabe, a sua tese prevalecer. Certo? Espero que essa dica tenha sido útil a você. Até o próximo episódio.